Fazer agora uma série de palavras que nós vamos falar sobre como frutificar. Fala para o seu irmão isso, como frutificar. Olha, às vezes você é tendencioso de ouvir alguém falando como frutificar, o pastor vai ficar falando de célula só, então, como crescer e multiplicar célula. Também é como frutificar em tudo na vida. Como você pode ter uma vida de dar frutos e frutos permanentes. Fala, frutos permanentes. Amém. Então eu queria que você agora desse a mão para o seu irmão aí do seu lado. E nós vamos juntos orar, né, pedindo revelação do Espírito. Que a graça do Senhor venha sobre essa palavra aqui e nos aumente a fé. Amém? Comece a orar. Eu quero ouvir o som das vozes dos irmãos orando então. Fala conosco, Deus. Derrama a sua bênção. Traz revelação, clareza. Manifesta o poder do teu amor em nossas vidas. E nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra com alegria. E declaro que eu sou terra fértil. O que o Senhor plantar em mim vai frutificar. E a medida será 30, 70 e 100 para 1. No mínimo. Amém. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom, nós vamos então falar um pouquinho. Essa palavra, claro que nós recebemos ela em uma hora, foi mais ou menos, do pastor Wilson aqui conosco. Mas eu peguei essa palavra e vou destrinchar ela. E vou fazer pelo menos uns 5 cultos falando sobre esse assunto. Fatores de frutificação. Essa aqui é a parte 1. Como que eu posso ter uma vida frutífera? Como você pode no trabalho dar frutos no trabalho? Como você pode ter um casamento que dê frutos e frutos permanentes? Como que eu posso ter um relacionamento com os meus colegas frutíferos? Como eu posso estudar? Tem sim. Inclusive estava aqui, você pegou. E não tinha português junto, estavam os dois juntos, irmão. Né? Desculpa, o Osmário cobra a palavra aqui. Ele não ouve e não fala, e ele precisa só ler. Então, e ele está atento. Ele dá mais glória a Deus, Geraldo, do que qualquer outro aqui. Aqui os irmãos, a gente precisa pedir para dar glória a Deus. Ele não, ele dá sozinho glória a Deus, sem pedir. Espera aí, Osmário, vai chegar aí. Ó. Amém, Osmário? Ele ouve, às vezes ele ouve o Geraldo. E responde, o irmão é bênção de Deus. Mas quero dizer algo para você então, que voltando aqui, como ter uma vida frutífera. Às vezes nós temos uma vida seca, sem fruto. Às vezes seu casamento está assim, que nem um figo seco, sabe? Agora passou as festas, agora a Páscoa. Às vezes sua família lá, teu casamento, o esposo olha para a esposa e só vê sequidão. Não vê a mulher feliz. Não vê uma mulher alegre, satisfeita com a casa. Vê sempre a mulher rabugenta, uma mulher bicuda. Por quê? Porque esse marido também é um cabra seco. É um cara que não tem uma palavra doce, que possa trazer vida, que possa trazer alegria. Ele reclama da comida, ele reclama que ela não passa um batom, ele reclama que é o mesmo arroz de ontem, que o feijão que estava ontem, hoje está diferente porque ela pôs um bacon. Não é verdade? Às vezes a vida se torna tão sem sal, sem sabor, sem fruto. Não dá vontade de frutificar. Relacionamentos que são aparentes. Pode ser que você esteja aqui sentado, vivendo uma vida de aparência. É o feliz da Silva Sauro aqui, alegre, mas lá em casa é o Dino da Silva Sauro. O cara é um dinossauro, é um troglodita. Querida, cheguei! E detona tudo. Sabe, não tem vida.
não tem alegria. Olha, nós somos filhos do Deus Altíssimo, e onde nós pomos as mãos, colocarmos as mãos, tem que ter vida. Quando você canta, tem que sair vida. Quando você ministra, tem que sair vida. Quando você vai preparar o seu trabalho, tem que ter vida. É a diferença dos crentes, é que ele faz as coisas com vida. Existe vida, existe uma presença diferente, existe algo diferente. A vida do cristão tem que ser marcada pela vida de Deus. Aonde eu vou, eu espalho o bom perfume de Cristo. Há algo diferente. Eu não faço somente o meu trabalho. Sabe o que a Bíblia diz daqueles que só fazem o seu trabalho? Ele chama de servo inútil. Você que só faz o que é esperado fazer, a Bíblia determina que você é inútil. Você precisa fazer além. E fazer além é ter vida. É você estar cheio de motivação, de intensidade, de desejo. Aonde você passa, deixa uma marca. Você é o crente beterraba. Aonde esbarra, deixa um vermelho lá. O crente beterraba. Esse vermelho não é de você deixou marcado a sua vida. Você passou e deixou marcado. Por onde você tem passado, tem deixado marcado? Eu tenho, pastor. Marquei o irmão ali, ó. Olha como ele está triste. Está marcado lá. Nunca mais eu posso voltar a falar com ele, porque ele vem falar comigo, ele já lembra das coisas erradas que eu fiz. Não é essa marca, não. Eu quero falar de uma marca de você levar as pessoas a ver vida. Suas escolhas têm que expressar vida. O que você decide tem que expressar vida. O que você fala tem que liberar vida. O que você ora, busca, o fruto tem que ser vida. Constante e contínua, presença, intensidade, frutos permanentes. Fala, vida de Deus. Olha só, como que nós conhecemos o fogo? Eu só posso conhecer o fogo tendo uma experiência com fogo. Já viu uma criança que nunca mexeu com fogo? Menino, tira a mão daí, está quente. Menino, aí ele vai lá e chora. Ele teve uma experiência com fogo. Agora ele sabe que o fogo é quente. Como você pode ter uma experiência com eletricidade? Como você pode saber que a eletricidade dá choque? Pondo o dedo na tomada. Quer ter uma experiência com a eletricidade? Põe o dedo na tomada e fala, não, ela dá choque. Isso, o que é isso? Então você tem uma experiência com as coisas, passa a conhecer as coisas. Você está me entendendo? Se você, por exemplo, a água. Como que eu posso conhecer a água? Conhecer o sabor dela. Para mim conhecer o sabor dela, eu tenho que beber a água. Pois bem, quantos conhecem o poder de Deus? Quantos conhecem o reino de Deus? Porque pregamos do reino, seu Geraldo. Mas o que é o reino, senhorzinho Rafael? O que é o reino de Deus? Muitos falam do reino, mas não sabem o que era o reino, porque não teve uma experiência com o reino. Então olha, nós temos que sair do nível de crentes que fala e fala, blá 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 blá, e fala, blá 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 blá, e fala, blá 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 blá, vai explodir daqui a pouco, vai mesmo, porque o cara só fala, mas não tem a experiência da vida, do poder de Deus, da unção do Espírito Santo que te leva a ver além, que te leva a crer além, que te leva a posicionar e ficar firme, sabendo, Deus é por mim, eu sei que aquilo que Ele prometeu é fiel para cumprir. Está cheio de crente que a hora pula para um lado, não gostei do negócio desse, nossa que igreja chata, ai que som ruim, pula para o outro, nossa que palavra dura, volta para outra, e agora, sabe, fica trocando, troca de novo. Até quando, irmãos? Vamos definir algo aqui. Você quer poder de Deus? Quer experimentar o reino de Deus? Disponha-se para que Ele toque a tua vida. Mas você precisa entender que essa experiência, ela deve acontecer para que você possa testemunhar de quem Deus é. É muito fácil ficar falando dos irmãos. Teve gente que quis dar testemunho aqui. Teve? Tem hoje. Quem é?
Quem é que vai dar testemunho hoje que me falaram? Falei assim, hoje quer dar testemunho. É a Suzana. Suzana vai dar o testemunho no final aqui. E os irmãos sempre da célula. Eu pedi, não é possível. Se você passa uma semana sem ter uma experiência com Deus, você é crente meia boca. Porque você acha que Deus vai falar com você do que é sazonal? Pastor, é que foi Páscoa. É verdade, Páscoa. Cristo morreu na cruz na sexta. Aí ele ressuscitou no domingo. Não deu tempo, pastor, ele estava lá morto. E ele ressuscitou domingo. Aí hoje é domingo. Deixa eu falar algo para você. Sua experiência com Deus tem que ser diária. Se você não tiver uma experiência com o reino diária, a que reino você pertence? Porque você não é de um reino sazonal, que de vez em quando está envolvido com Deus. Agora, se você é alguém que de vez em quando se envolve com Deus, aí eu posso entender que você não tem experiências com Deus. Mas quem vive intensamente vai ter experiência no trabalho, vai ter experiência na escola, vai ter experiência na faculdade, vai ter experiência na célula, aonde for, o reino está. Está ouvindo? Então abra a boca e fala amém. Antes que eu desça daqui, pega a tua língua e puxe para fora. Fala amém. Abra a boca, fala amém. Isso, amém. Não paga nada para falar amém, sabia? Sabe? Crente cheio do Espírito, ele não precisa pedir para falar amém. Crente cheio do Espírito fala. Fala para o seu irmão, quem é cheio do Espírito Santo fala. Quem é cheio do Espírito Santo tem testemunho para contar. Quem é cheio do Espírito Santo anda no sobrenatural. Amém. Amém. Que amém, levanta e fala amém, glória a Deus, irmãos. Você está entendendo? Nós temos que ter uma vida marcada pela glória de Deus. Temos que ter uma vida marcada pela essa presença santa, que nos leva a frutificar. O que nos leva a frutificar é a unção do Espírito que flui através de nós. Fala vida de Deus. Vida de Deus. Quando você canta, quando você dança, quando você fala, quando você trabalha, a vida de Deus vai estabelecer os princípios do reino e vai acontecer milagres, vão acontecer conversões genuínas, vai mudar a história da sua casa. A esposa reclama do marido, mulher que é cheia de Deus não reclama do marido. Não é verdade? Meu marido não aguenta. Para, se converte. Ama a Deus, deixa a vida de Deus fluir, não é verdade? A mulher cheia de Deus, o marido apronta lá, ela canta lá, né? Canta a música da graça. Acertou, hein? O irmão lá errou. Perdeu a pizza com você, né? Tá fora ele. Pagou um alto preço, graça. Vai cantar, sabe? A mulher que é cheia do Espírito Santo, o marido chega enfesado, ela vai lá, quietinha. Arruma comida para ele, põe lá o pratinho para ele, a comida quentinha, espera ele tomar banho. Pastor, mas quando ele está bravo, nem banho não quer tomar. Mesmo assim, arruma lá comida para ele. Tem homem que não toma banho aqui? Não precisa levantar a mão. Está depressivo, né? Está depressivo, não quer tomar banho. Estou bravo no trabalho. Vou tomar banho hoje não. Não vou. Nossa, não sei. Crente gambá. Então imagina, a mulher também. Olha, irmãos, nós temos que ter uma vida cheia do Espírito de Deus para que você possa dar fruto. Porque nesse mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo. E se ele vencer o mundo, você vai ter que vencer também. Você vai vencer também, mas como? Tendo vida de Deus, intensidade no Senhor. Sabe, um homem, uma mulher cheia de vida de Deus, ela não tem dificuldade para tolerar às vezes a grosseria do esposo, da esposa. Às vezes a falta de paciência. Sabe, às vezes o marido vem, minha esposa está naqueles dias. Que dias, irmão? Para um homem cheio do Espírito Santo, não importa os dias que a esposa está. Um homem cheio do Espírito Santo, ele olha para a esposa e fala assim, hoje não é tempo de conversar com ela. Hoje é tempo de aguardar, hoje eu só vou orar. Só vou fazer os gostos dela. Se ela falar que não quer, eu falo assim, senhora, não quero, não tem problema. Não vou fazer comida hoje. Não tem isso mesmo, descansa, querida, eu faço. Homem cheio do Espírito Santo faz isso. Que a mulher são as 4 estações no mês só. Às vezes é num dia só. Verão, outono, inverno, primavera. E assim, em segundos. Mas tá bom, irmão, tolera. Porque não vai ser todos os dias. Ainda tem alguns 21 que sobram de verão. Aleluia. Quanto só. Não é verdade? O que eu quero dizer para você,
que você deve ser cheio do Espírito Santo e ter a vida de Deus fluindo para tolerar coisas, para suportar coisas. Nós precisamos deixar a vida de Deus fluindo em nós. A natureza do reino de Deus é a vida de Deus fluindo. Fala para o seu irmão, a natureza do reino de Deus é a vida de Deus fluindo. Apocalipse 22, verso 1, abre aí. Nós vamos hoje, vou acabar no horário aqui, amém? Não precisa ficar preocupado. Olha, só uma falou amém aqui, ainda mora comigo em casa. Você vai ver quando chegar em casa. Perdeu a pizza hoje. Não, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Não tem problema, irmã. Eu tolero com você. É que você quer estar logo comigo, né? Está desesperado. Tem os dias de conferência. Amém. Aleluia. Apocalipse 22, verso 1. Olha só o que diz aqui. Presta atenção. Amém? Eu fico vendo. Presta atenção em mim aqui. Os irmãos ficam meio destocados. Bom, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. O que sai do trono de Deus? Um rio de água viva, água limpa, viva, como cristal. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, esta está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Olha, de onde sai o rio? Do trono. Onde está o trono? No meio lá da praça, que sai assim, tem um trono. De uma e de outra margem do rio está quem? A árvore da vida, Cristo Jesus, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês. Frutificação. A vida de Deus fluindo traz frutos. Aleluia. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Fala aleluia. As suas folhas vão curar os povos. Oh Deus, nunca mais haverá qualquer maldição. Acabou a maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Onde está o trono está o reino. Fala, onde está o trono está o reino. Aleluia. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia. Quando flui um rio, o trono se manifesta, o poder se manifesta, a unção se manifesta, a cura se manifesta, a alegria se manifesta. Não haverá noite, não haverá trevas, haverá luz. E luz sem ser luz de candeeiro, é a luz que emana no trono de Deus. Aleluia. Onde você chega, a luz chega. Mas para isso tem que fluir o rio. Tem que fluir vida. Você tem que ser um canal da vida fluindo. Você tem que ser alguém disposto a liberar a unção, passar por você e alcançar famílias, alcançar vidas. Eles dirão de longe, lá vem lá, este é um homem, uma mulher de Deus. Ele é sim alguém íntegro no Senhor. Oh Deus, quando o rio flui, quando a vida flui, quando o poder de Deus flui, quando a unção vai sendo liberada através da sua vida, os povos são curados. Ele te chama de ramos conectados. E se você dá fruto, Ele vai limpar você para que dê mais fruto. Suas folhas servirão de cura, para que as nações experimentem de você vida. Você está entendendo isso? Aleluia. Ô Rafa, vem para o teclado aqui. Você está muito parado aí, Rafa. Toca aqui um negócio para mim. Senão não vai comer pizza hoje à noite. Tá vendo? Não fez efeito. Comeu lá 2 pedacinhos de carne. Aí, tá todo mole agora. Aleluia. Estou brincando, amém, Rafael? Mas é verdade. Aleluia. O reino de Deus produz vida. Fala, o reino de Deus produz vida.
O reino de Deus produz vida. Eu não consigo enxergar o céu sem não ver Jesus lá. Eu não consigo ver Jesus se não ver um trono. E a Bíblia disse para nós hoje que flui um rio de água viva deste trono, que vem sobre nós para curar a terra, para levar vida e cura às nações. Vida de Deus fluindo é o segredo de uma igreja que prospera. A vida de Deus fluindo é o segredo de uma família abençoada. A vida de Deus fluindo é o segredo de um negócio bem feito. Deus não quer ser participante só de uma reunião semanal contigo aos domingos. Ele quer fluir através de você em tudo que você fizer. Ele quer fluir através de você nas decisões, nas escolhas. Quando encontrar com seus amigos, a cada toque, a cada momento, a cada manhã, flua o rio de Deus. Flua o rio de Deus. Flua o rio de Deus. Ele quer fluir através da sua vida. Há uma sede no coração de Deus. As barreiras que impediam não podem conter esse rio. Não se distraia. Se você precisa aprender a desejar esse rio. Se nós vivemos sem harmonia, se um culto não tiver uma harmonia, se na célula não tiver harmonia, se na casa não tiver harmonia, se nos negócios não tiver harmonia, é porque está faltando vida de Deus. Porque quando a vida de Deus tem fruto para o ano todo, são 12 meses, a cada mês tem um fruto. Isso fala de constância. Às vezes vivemos momentos bons, depois abatidos. Estamos bem, depois estamos abatidos. Temos uma vida tão inconstante. Não damos. Às vezes o irmão pergunta: o que você tem hoje? Nossa, hoje estou mal. Ora por mim. Aí a gente ora. Passa uma semana, está feliz da vida. Fala aqui, ó, conta comigo. Depois passa mais uma semana, sumiu. Desaparece. É assim às vezes em casa, assim. Olha, quantas esposas estão cansadas de maridos que oscilam. Quantos maridos estão cansados de esposas e filhos que oscilam. A Bíblia diz que onde vai o rio da vida, o fruto é para cada mês e o ano inteiro. Como em Eclesiastes nós lemos, há tempo para tudo, mas para frutificar, quem tem a vida de Deus é o ano todo. Não tem tempo de sequidão. O rio de Deus não para de fluir. Pastor, mas eu não estou vendo o rio. Mas ele está lá. Eu não estou vendo o rio fluir aqui. Calma, irmão. Ele está lá. Nos dias de seca, os rios continuam fluindo, só que eles vão por baixo da terra, alimentando as raízes. São os lençóis freáticos. Um rio não para de fluir. É que ele não está na superfície, você não está vendo. Então você pensa que é a sequidão. Aqueles que têm a vida de Deus continuam sendo alimentados pelo rio da vida, mesmo em tempos difíceis. O rio de Deus, a vida do Espírito fluindo. Às vezes vivemos uma vida de igreja tão vazia de vida. Participamos de reuniões, irmãos. Nos relacionamos na nossa célula sem expectativa de que algo poderoso Deus vai fazer lá. Somos aqueles crentes acostumados com a falta de alegria, de expectativa, de sonhos, de desejos. Falta paixão, falta fogo, falta gente desejosa. Por que isso acontece conosco? Porque perdemos o rio da vida, nos afastamos do canal, deixamos que ele passasse de longe.
Mas Ele não criou um desvio, foi nós que nos desviamos. Agora, quando nós temos uma vida cheia de fluir de Deus, irmãos, tudo tem poder. Você percebe às vezes no silêncio, você percebe vida. Às vezes é um toque de um teclado, um som, uma nota, uma palavra. A vida vem como as torrentes do Negueb. Você procura no YouTube torrentes do Negueb. A Bíblia menciona as torrentes do Negueb. E as torrentes do Negueb, uma vez por ano, o Negueb é um vale seco. Tem torrentes lá. Torrentes são correntes de água. E de repente, num certo momento do ano, quando as chuvas começam a vir sobre as cabeceiras, começa a regar todas as cabeceiras e as águas começam a se encontrar. De repente, aquele vale seco é invadido por uma água repentina. E ela invade, e o nível sobe e fica tudo cheio d'água. São as torrentes do Negueb. Quer dizer para você que a sua vida será como as torrentes do Negueb. Aquilo que você não tem visto fluir, a hora que você entender que abaixo de você um rio flui, alimentando as suas raízes, você verá as torrentes do Negueb sendo abertas e fluindo sobre você. Os frutos virão, os frutos virão, os frutos virão, os frutos virão. O nosso Deus, Ele é um Deus de palavras que não falham. Os frutos virão. Não creia em crise, não olhe o dólar, não veja as situações. Nós sabemos, rios de água viva fluirão, 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 fluirão. Alimentarão os vales, levarão suas curas às nações. A cada povo, sua casa será visitada com uma cura. O seu ministério será visitado com cura. O seu trabalho, você será um agente de cura. Você é um embaixador de Cristo. O reino de Deus está em você. Não há limites para aqueles que creem no reino. Não há limites. Não viva como bobo da corte, viva como rei. Não viva como escravo, viva como aquele que senta no trono de glória. Ele diz que prepararia um trono para você. Não se abata com as mensagens desse mundo. Não se abata com as notícias de crise. Não se abata com a escassez. Há uma promessa que o rio de Deus fluirá. Oh, shall Israel. Eu sei. Deus vai fazer coisas grandiosas, mas você precisa desejar esse rio fluindo. Olha, o convite para você essa noite, essa hora. Tenha um desejo por este rio. Deseje esse rio. Comece a pedir para Deus nessa hora. Deus, flui o rio de vida. O rio de vida. A palavra dele diz que é brilhante como cristal que sai do trono de Deus. O trono de Deus e o trono do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma margem a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, de mês em mês, de mês em mês. As folhas dessa árvore são cura. Não haverá enfermidade, morte, não haverá morte. Ele diz que nunca mais haverá maldição. Sua casa, meu irmão, quando o rio de Deus invadir a sua casa, nenhuma maldição alcançará a tua família. Quando o rio de Deus invadir o seu coração, você será transformado pelo poder do rio. Uau, Israel! A vida. Ontem naquela conferência, eu fiquei olhando
uma jovenzinha. Ai, enquanto estavam ministrando sobre cura, ela veio com aqueles pés tortos, se arrastando. Eu pude ver um clamor naquele coração, um desejo. Ela não queria mudar. Às vezes ela não queria ter um videogame, ela não queria ter um carro novo ali. Eu sei que de longe passou na cabeça dela uma casa. De longe passou na cabeça daquela jovenzinha. De longe passou ali ter roupas novas. Ela só queria andar. Ela se arrastava com aquelas pernas, os pezinhos dela com os dedos atrofiados. E eu ficava olhando aquilo. Que luta daquela jovem. Que luta. Mas eu comecei a notar. O pastor nem liberou uma palavra para quem tinha pernas atrofiadas. Mas mesmo assim ela foi se arrastando até aquele lugar. O pastor nem liberou uma palavra que, olha, venham aqui aqueles que têm problema de andar. Mas ela não se importou com quem estavam orando. Ela sabia que o rio de Deus estava ali. E eu via, provavelmente era a líder dela, da célula. E ela ia do lado dela, segurando o braço. E do outro lado devia ser, acho que o anjo da guarda dela. Uma outra moça, segurando no outro braço dela. E por trás vinha um jovem. E iam levando aquela moça que com toda dificuldade, em prantos, se arrastava até chegar à plataforma. E quando o pastor orou e pediu para pôr as mãos, eu vi um jovem todo tatuado, se ajoelhando, pondo as mãos sobre aqueles pés atrofiados e orando. Ele bradava, ele urrava diante daqueles pés. E o espírito de vida começou a me borbulhar em mim, borbulhar em mim, borbulhar em mim, borbulhar em mim. E eu olhava aquela cena e eu falava: rio de Deus, rio de cura, flua agora, flua agora. E aquela moça com os pés atrofiados, ali encolhida, que ela não conseguia se movimentar. As pessoas punham as mãos, a líder se afastou, pôs as mãos assim na boca. E aí quando o pastor falou: veja agora se aconteceu uma cura, veja agora se aconteceu uma cura. Olha, eu não pude notar nenhuma diferença. Do jeito que ela passou, ela saiu ali ainda se arrastando. Mas a hora que ela deu um passo, a hora que ela conseguiu sozinha, balançando, ela sorriu e a vida de Deus fluiu. E eu olhei aquela cena e por trás estava o líder chorando, chorando, o anjo da guarda bradando e falando: é isso daí, é isso daí. Ela está sendo curada, ela está sendo curada. O que é mais fácil? O reino de Deus ser manifestado através da vida dela, ou os pés dela se normalizarem? Sei que o rio fluiu. Eu não pude notar cura, mas eu tive uma coisa dentro do meu coração dizendo assim: não importa a cura. Quando o rio flui, não importa ser curado. Não importa. Quando eu olhei para os pés, ainda estavam secos, mas naquele rosto formoso explodiu o rio de vida, sorrindo, recebendo vida de Deus. Nós tínhamos a Carmen aqui, que com toda a sua crise não reclamava, esclerose múltipla, não andava, liderava os nossos adolescentes, sorrindo. Eu não tenho uma imagem da Carmen aqui chorando. Se eu for pensar na Carmen, não tenho. Vocês que conheceram, vocês não têm nenhuma imagem da Carmen pelos cantos chorando porque não andava. Eu lembro que cada apelo ela vinha e nós pegávamos na mão dela
E saíamos andando e bradando. E ela com aquela dificuldade, ela ia sorrindo. Eu falava: você está curada. O que te impede isso aqui, ó? Que enfermidade que você tem? Me diz, filha. Olha, você faz muito mais do que gente que está sadio faz. Tem gente que está sadio, não abre a casa para fazer uma célula. Tem gente que está sadio, não convida os vizinhos para vir participar de uma reunião poderosa para abençoar a vida deles. Tem gente que está sadio, não dá uma palavra de bênção. E aquela moça cheia de imitação fez maturidade no 3º andar na Pedro Lessa. Fez o CTL aqui conosco. Liderou célula aqui conosco. Dava um jeito, pegava táxi, vinha. Olha, o que tinha que fazer, fazia. O desejo dela era fazer o telepresencial. Queria casar com o homem de Deus para ser pastora. Ah, Deus quis tirar ela de nós. Ela não sabia que aquele seria o último culto. Como você não sabe se hoje vai ser. Mas o que importa? Eu tenho um rio de vida em mim. E se Ele me levar pelas águas, encontrarei Ele. Seguirei as correntezas e me depararei com o trono da glória. O trono de Deus e o trono do Cordeiro. E o meio, a árvore da vida. E me deleitarei naquelas correntes de água e comerei dos frutos daquela árvore. E abraçarei aquele trono dizendo: meu Pai, eterno, poderoso, que vale a vida. Agora eu entendo Paulo, que diz: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquela menina deve ter ido embora com seus pés da mesma maneira ontem. Mas ela saiu dali cheia de vida, Paulo. Ela até esqueceu que não podia andar. Se levantou e saiu feliz, abraçada no seu líder, no anjo da guarda. Abraçadas. E voltaram da conferência felizes. Deus quer que a gente entenda algumas coisas muito mais valiosas do que cura. Espírito.
amor naquela cruz. O trono de Deus foi aquela cruz que fluiu o rio da vida. Ele estava pendurado no madeiro, entregou a sua vida ali. E quando aquele soldado romano com sua lança penetrou ao lado de Cristo, rios de água viva fluíram, 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 fluíram. Saíram águas e águas e águas do interior. Rios de água viva fluirão do interior. Aqueles que confiam na cruz de Cristo sabem que de lá emana a vida. Onde está a morte, o seu agrilhão? Onde está a morte, as tuas forças? Pois o meu Deus venceu a morte. O meu Deus venceu a morte. Ele venceu. Ela não pôde segurá-lo naquela tumba. Não, aquela cruz não foi capaz de segurá-lo. Aquela coroa não foi capaz de permanecer naquela cabeça. Onde está a morte? Onde estão as tuas forças, ó morte? O meu Senhor vive. 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 Fluiu nesse lugar. Fluiu da sua vida nesse lugar. Busque por Ele, clame o nome dEle nessa hora. Jesus, 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 Jesus. Teu reino venha. O teu reino vem. Vem o seu reino. Teu reino vem. Oh, teu reino venha. O teu reino vem. O teu reino vem. O teu reino vem. Chame. O teu reino vem. Vem. Vem sobre mim. Seu reino vem. 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 Seu reino vem. Oh, seu reino vem. Oh, seu reino vem. 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 Seu reino vem. Yeah. Vem. Yeah. Vem, seu reino vem, vem, cheios, o seu reino vem, declare, vem, 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 seu reino vem, seu reino vem, aleluia. Seu reino vem. Libere a sua voz. Seu reino vem. Cheia. Seu reino vem. 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 Seu reino vem. Seu reino
reconcilie-se. Pai, hoje é dia de tomarmos ceia nesse lugar. Esse é dia que o mundo celebra a ressurreição de Cristo, e eles demonstram isso dando chocolates. E nós, Deus, e nós, Senhor, nós demonstramos isso, te adorando e levando o rio de vida para esse povo, para esta nação, para esses nossos irmãos que ainda não te conhecem, que declaramos serão teus também. Rei Jesus, o teu reino vem, Santo Deus, o teu reino vem, seu reino vem, dá-me chame, o teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, pois teu é o reino, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu, pois teu. Pois teu, o teu e tua, o teu reino vem, cheia, teu reino vem, vem. Como um rio que flui do trono de Deus, que passa pela árvore da vida, que dá 12 frutos a cada mês, o seu fruto, e por onde passa leva a cura, leva a cura. Você é o leito desse rio, você é um conduto desse rio, você é um canal dessa água poderosa. O perdão foi quando eu olhei pra tua cruz e vi graça, pagou um alto preço, graça, favor que não mereço, graça, não posso explicar. Graça, em meu Jesus achei a graça, é tudo que eu preciso, graça, só posso desfrutar. A tua graça me alcançou, a tua graça restaurou.
tua graça nos alcançou, meu Deus. A tua graça me alcançou. A tua graça restaurou a minha comunhão com o Pai. A tua graça apagou, a tua graça perdoou e disse: vai e não peques mais. Graça pagou um alto preço, graça, favor que eu não mereço, graça, não posso explicar. Graça, em meu Jesus achei a graça, é tudo que eu preciso, graça, só posso desfrutar. Graça, graça, favor que eu não mereço, graça, não posso explicar. Graça, em meu Jesus achei a graça, é tudo que eu preciso, graça, só posso desfrutar.